Bom, galerinha, nós temos aqui um exercício da IAR de 2016, em que nos dá 3 pontos, que foram nomeados A, B e C, e se nós dispusermos os 3 pontos no plano cartesiano, nós temos uma figura que possivelmente será um triângulo. E por que eu falo possivelmente? Porque se os pontos estiverem alinhados, nós vamos ter simplesmente um segmento de reta, mas aqui não é o caso. Nós temos aqui, então, a forma de um triângulo e nós precisamos determinar a sua área. Nós temos duas formas de fazer isso. O primeiro é dispondo os pontos no plano cartesiano e utilizando geometria plana para fazer esse cálculo. Só que aqui tem um jeito mais fácil em geometria analítica que utiliza determinantes. Então precisa relembrar um pouquinho do cálculo de determinante. E para isso eu posso escrever, na verdade, que a área vai ser a metade do módulo do determinante, que eu já vou falar quem que é esse D aqui. Então para o cálculo do determinante nós precisamos simplesmente de uma matriz quadrada, que é possível de fazer o cálculo, e essa matriz vai ser composta pelos valores das coordenadas dos pontos. Então nós vamos colocar aqui em ordem, primeira coluna o x de cada um embaixo do outro, o y de cada um na segunda coluna, e nós precisamos completar com uma terceira para fazer o cálculo de fato. Então eu vou copiar aqui os pontos, vou botar -1 e -3, que é o ponto A, o 2 e 1, que é o ponto B, e o 4 e 3, que é o ponto C. Só que aí, para fazer o cálculo de um determinante, eu preciso de uma matriz, e para não alterar esse valor, é possível de fazer a inclusão de uma coluna totalmente composta por uns. Claro, aqui nós temos uma matriz 3x3, o método mais comum de resolução deste determinante aqui é por sarros, em que nós copiamos as duas primeiras colunas ao lado da terceira, ou também nós podemos copiar as duas primeiras linhas abaixo da terceira linha. Só que aqui nós vamos ter um jeito mais simples, que só pode ser utilizado em geometria analítica, que utiliza uma matriz menor e é mais fácil de trabalhar. Então vocês vão utilizar esse método aqui tanto para o cálculo de área, quanto para o cálculo de ou determinação de equação de reta. E este D pode ser simplificado aqui um pouquinho, eu vou colocar aqui embaixo. Eu vou construir, na verdade, agora uma matriz de 3 linhas e 2 colunas. Então eu vou copiar aqui a mesma coisa, não vou precisar colocar. E este método aqui vai ser um pouquinho mais rápida a resolução. Então eu vou ter que lembrar que algumas multiplicações ali, 3 delas, eu preciso trocar o sinal. Então aqui o que eu faço? Montei essa matriz, eu vou copiar apenas a primeira linha abaixo. Então eu vou ter o -1, -3 aqui. Bom, eu vou fazer 3 diagonais, então da esquerda para a direita. Nesse sentido não modifico o valor, então nós temos aqui -1. Aqui nós temos 2 e 3, que dá 6, e a multiplicação de 4 e -3 dá -12. Vou fazer a mesma coisa agora da direita para a esquerda, só que eu preciso trocar o sinal. Então nós temos aqui a multiplicação que dá -6, troca o sinal, dá +6. Multiplica o 4 e 1 dá 4, só que troca o sinal. 3 e -1, nós temos aqui -3, troca o sinal, dá 3. Aqui nós podemos juntar todos esses 6 termos aqui, dá para cancelar o 6 e o 12. Nós temos -5, -3, que o resultado dá D igual a -2. E agora nós podemos partir para o cálculo da área de fato, que eu preciso colocar o meio do módulo do -2. Módulo de -2 é 2, quando eu divido por 2 dá 1. Com isso nós conseguimos determinar a área desse triângulo, que tem área